Precisamos entender isso. Engenhar significa, essencialmente, fazer as coisas acontecerem da forma que desejamos. Isso é engenhar, não é? Engenhar esse edifício significa o quê? Que queremos que ele seja da forma que desejamos. Poderíamos ter sentado debaixo de uma árvore, mas escolhemos construir esse edifício porque nós queremos sentar sob algo engenhado da forma que desejamos, adequado para nós. Nós colocamos ar-condicionado nesse lugar porque queremos a temperatura de uma certa forma. Nós fizemos tudo isso, mas não é importante que você engenhe este da forma que você deseja? Olá? Fora tem ar-condicionado, dentro está fervendo. Qual é o sentido disso? Eu estou dizendo que a energia está sendo desperdiçada em você. Nos últimos 100, 150 anos, com o advento da ciência e da tecnologia, temos mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado, não é? Sim ou não? Você tem mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado. Nós somos a geração mais confortável que já existiu fisicamente, materialmente. Mas você pode dizer que essa é a geração mais pacífica, alegre, amorosa? Não. Ou você pode pelo menos dizer que essa é a geração mais inteligente. Isso seria algo errado de se dizer. Qualquer um que alegue ser inteligente equivale à tolice, não é? Porque a importância da inteligência é que ela mostra para você quantas falhas existem na sua inteligência. Só um tolo pensa que não há falhas. Uma pessoa verdadeiramente inteligente sempre vê quantas falhas na minha inteligência. A significância de estar em um instituto tecnológico não é somente sobre se qualificar para conseguir um emprego em algum lugar, ou um passaporte para fora do país. Deve se transformar em um modo de criar vida, de fazer com que a vida seja melhor do que está acontecendo agora, porque essa é uma responsabilidade fundamental que temos, como uma geração de pessoas, porque nós ocupamos esse espaço no planeta por um período de tempo breve, quando a geração passada nos entregou esse planeta. Não importa como eles o entregaram, é da nossa conta que ao partirmos dele, deixemos ele um pouco melhor do que recebemos. É muito importante. O quão melhor? De que forma melhor? Você pode decidir isso. Não vou dizer apenas ecologicamente melhor, mas melhor de todas as formas. Ele deve estar melhor do que como recebemos. Isso significa que temos que nos engenhar para nos encaixar de tal forma. Veja, uma máquina bem engenhada significa uma menor quantidade de fricção, não é? Sim? Uma máquina bem engenhada significa o quê? Uma menor quantidade de fricção. Muita fricção significa que foi mal engenhada, não é? Não é essa a compreensão? Portanto, o fundamental do yoga é isso. O fundamental do yoga está na geometria da existência física. Se você entender a geometria do que este mecanismo humano é, o que é o corpo, o que é a estrutura psicológica, o que são os processos químicos, o que são as estruturas de energia. Se você entender a geometria deste e se tornar capaz de observar a geometria cósmica, se essas duas coisas estiverem bem alinhadas, de repente sua vida acontece como uma mágica. Sua vida não é mais um peso miserável, mas ela é mágica simplesmente porque você obteve a geometria correta das coisas. Tudo que é geometricamente perfeito funcionará absolutamente sem problemas e por um tempo muito longo. Isso é algo que você deve fazer com você mesmo quando você é jovem. Não importa o que você quer fazer na sua vida. Uma coisa deve acontecer. Seu corpo e seu cérebro não devem ficar no seu caminho. Eles devem trabalhar para você, sim ou não? Olá? Nunca. Seu corpo e sua mente não devem ficar no caminho de quem você quer ser. Agora mesmo, para a maioria das pessoas, elas mesmas são um grande problema. Quando você é um problema, como você vai lidar com os problemas do mundo?
Se você quer realmente lidar com os problemas do mundo, esse aqui nunca deveria ser um problema, não é? Eu não sou o problema aqui. Eu nunca sou o problema. Se houver problemas, eu lidarei com isso. Mas eu nunca sou o problema. Isso deve acontecer com você, não é? Por favor, transforme-se de forma que você nunca é o problema. Você é sempre uma parte da solução, nunca parte do problema. Agora, desenvolvemos uma certa atitude no país. Muitas pessoas, para cada solução, elas inventam um problema. Para cada solução, elas acharam um problema. Portanto, existem pessoas que trabalham para criar problemas. Existem pessoas que trabalham para criar soluções. Os jovens deveriam se impor e se tornar uma solução para as gerações futuras e para que sua própria vida desabroche. Porque a maior realização na vida de alguém é você ter funcionado de tal forma que você pôde fazer algo muito maior do que você mesmo. Isso deve acontecer. Essa é a maior satisfação da atividade, que você seja capaz de fazer algo que é maior do que você mesmo. Somente assim, você vai ver a satisfação de estar em atividade. Atividade é uma coisa, mas a coisa mais importante é como você é. As pessoas vêm a mim, agora vocês estão todos dizendo que o IIT é o problema. Então, eu estou convidando vocês para o IYC, que é o Isha Yoga Center. Muitas pessoas vêm a mim e dizem, Sadhguru, essas pessoas já se graduaram, ok? Sadhguru, minha sogra, ela é outra, você sabe? Ela é de outro lugar. Eu simplesmente não sei como viver com essa pessoa. E meu marido, afinal de contas, filho dela. Minha esposa, impossível. Meu chefe, ele nem é humano. E assim vai. Então eu digo para elas, vejam, não se preocupem. Seu marido, sua esposa, sua sogra, seu chefe, ninguém vai vir aqui. Vocês estão protegidos. Como o IIT. O IYC também, bem protegido. Ninguém vai vir aqui. Então você apenas vem e fique, eu vou te dar um bom lugar para ficar, a comida é boa. Você não tem que fazer nada, apenas seja feliz, isso é tudo. Nenhum desses atormentadores estarão lá, apenas seja feliz. 24 horas, você as deixa em um quarto. Você precisa ver de quantas maneiras elas ficam se atormentando. Quando você está sozinho, se você está infeliz, você está obviamente em má companhia, não é? Então, todas as pessoas jovens deveriam fazer isso com elas mesmas, pelo menos por 3 dias, uma semana. Eu vou lhe fornecer um ambiente, ou então você pode andar nos Himalaias. Mas lá não tem comida e suprimentos, você sabe, você terá que ir procurar. Eu vou lhe fornecer comida, tudo. Apenas venha, passe algum tempo, sem nenhum propósito, simplesmente. Se você se sentar sozinho por 3 dias, sem televisão, sem livro, sem mensagens de texto, simplesmente sozinho, vamos ver o que acontece. Você deve conhecer a natureza de quem você é. Você não deve seguir evitando a si mesmo e um dia você vai explodir por alguma coisa. Você deve saber qual é o nível de loucura que você está sofrendo. Quando digo loucura, se sua mente está fora do seu controle, isso é chamado de loucura por definição? Olá? Se sua mente não segue instruções suas, ela está fora de controle, isso é chamado de loucura? Apenas tente. Hoje mesmo, depois desse evento, apenas sente-se em silêncio no seu quarto. Apenas observe tudo o que sua mente faz. Você decide, não conte nada para ninguém. Decida você qual é o nível de loucura que você está passando. Se você entrar no mundo com isso, o que você vai criar? Você vai apenas criar quem você é, não é? Você não pode fazer nada além do que você é. O que você é o que vai acontecer ao mundo à sua volta. Antes de você sair para o mundo, não é importante que, pelo menos, você esteja equipado a ponto de você não ser o problema. Se você encontrar um problema e se casar, nós veremos. Mas você não é o problema. Você pode fazer isso acontecer consigo mesmo como uma pessoa jovem, que você nunca seja o problema. Você não é o problema em sua vida. Outros problemas, se eles vierem, nós vamos lidar com eles no melhor da nossa habilidade, mas isso não deve ser um problema, não é?
Isso pode ser feito facilmente, processos muito simples. Se você investir 20, 30 minutos por dia, você pode trazer essa possibilidade para a sua vida. É apenas que isso precisa de uma certa orientação, porque a vida é continuamente para fora. Voltar-se para dentro necessita de uma certa ajuda em uma situação. Tem que ser criada para fazer isso acontecer. Nós estamos muito dispostos a fazer isso com você. É meu desejo e minha bênção que isso aconteça para todo jovem desse país, porque a Índia, as pessoas da Índia têm sofrido imensamente. Não sei a qual extensão todos vocês estão expostos, muitos de vocês vêm de boas famílias. Eu tenho andado pelas sociedades rurais desde minha, você sabe, juventude. Não é bom, acredite em mim. Simplesmente não é bom, não é uma situação idílica lá. É ruim. É muito ruim, na maior parte do mundo. Onde nós estamos, eles dizem que são os estados em melhores condições. Os estados em melhores condições estão assim. Eu conheço os estados bimarus, como eles estão. Nós não podemos simplesmente viver assim. Nós não podemos simplesmente continuar a viver assim, isolando nossa humanidade, pensando que tudo está bem. É tempo de nós termos uma humanidade viva, que nosso coração bata por tudo. Que nosso coração sangre por tudo e nós faremos o melhor que pudermos. Em nossas vidas, se não fizermos o que não podemos fazer, não há problema. Mas se não fizermos o que podemos fazer, somos uma vida desastrosa, não é? É meu desejo e minha bênção que você não seja esse desastre. A sua mente é como um espelho, ela está refletindo tudo isto. Você pode ver este aqui e aquele ali, mas você não pode ver este aqui, porque este aqui está atrás do espelho. Você deve fazer uma coisa bem simples. Em alguns dias, você estará do outro lado do espelho. Eu gostaria de perguntar se você poderia relatar alguma experiência da divindade dentro de si mesmo. É assim. A razão pela qual isso não chegou à experiência de todos é porque todo mundo acredita em alguma coisa. A única coisa que eu fiz comigo mesmo foi permanecer sem deixar que me educassem. Exatamente do jeito que eu era quando criança, eu sou do mesmo jeito na minha mente. Nada. No sentido de que permanecer sem ter sido educado não é fácil, porque desde o primeiro dia em que você nasceu, seus pais, seus professores, todos os adultos, pandita, mula, padre, todo mundo está tentando lhe ensinar algo que não funcionou na vida deles. Sim. É muito simples verificar se funcionou na vida deles ou não. Suponha que você tenha uma criança em sua casa de 3, 4, 5 anos de idade. Entre você e a criança, quem é mais alegre? Quem deveria ser o conselheiro da vida? Os infelizes ou os alegres? Então, se você olhar para aquelas pessoas que estão lhe dando todo tipo de conselho e ensinamento, primeiro olhe para o rosto delas, não dê ouvidos às suas palavras. Se elas estiverem realmente irradiantes, você deve ouvi-las. Precisamos saber como elas se tornaram tão irradiantes. Se elas estiverem infelizes, não importam as grandes coisas que estejam falando, as malditas coisas não funcionaram para elas. Então a única coisa que eu fiz comigo mesmo foi permanecer sem deixar que me educassem. Isso significa não se identificar com seus pais, com sua família, com sua religião, com sua cultura, com filosofias que circulam por aí, com política, com as coisas que acontecem ao seu redor. Você pode se envolver, mas você não se identifica. Uma vez que você não se identifica, é natural para a inteligência humana voltar-se para dentro e descobrir isso naturalmente. Mas como? Tiramos conclusões rápidas. Sabemos onde Deus está, é claro. Nós sabemos o seu nome, sabemos o nome da esposa dele, quantos filhos ele tem, o aniversário dele, do que ele gosta no seu aniversário.
Esse é um problema sério. Mas você não sabe uma maldita coisa sobre você mesmo? Como eu já lhe disse, a única coisa que você pode experienciar enquanto vida é o que acontece dentro de você. Você não pode experienciar o que acontece ali. Você só pode experienciar o que acontece aqui se você olha para isto. Você percebe isto apenas da maneira que está projetado em sua mente, não é? Não tem outra maneira de percebê-lo. Mas a crença lhe dá um escape disso. Se você entender, se você não acreditar em nada, se você não desacreditar de nada, naturalmente todo ser humano teria se voltado para dentro. Porque eles acreditam, eles estão olhando para o céu. Se você não chegar a essas conclusões, a natureza da inteligência humana é tal que ela compreenderá naturalmente que a base da sua experiência está dentro de você. Se você, neste momento, a forma como você vê o mundo é como se a sua mente fosse um espelho, ela está refletindo isso tudo. Você não está vendo aqui, você está vendo internamente. Portanto, este espelho está lhe mostrando tudo. Não acredite que é um espelho plano, muitas distorções, mas ainda assim está mostrando coisas. Mas nunca lhe mostra quem você é. Você pode ver este, esse, aquele e aquele lá. Mas você não pode ver este aqui, porque este aqui está atrás do espelho. Você deve fazer uma coisa bem simples. Eu não sei se você vai tentar fazer, mas tente isto. Se você prestar atenção, neste momento você está sentada, você sabe, sentada por 2 horas, isto já está acontecendo. Quando você se levanta, uma certa agradabilidade se espalha por você. Não é o alívio dos músculos. Algo mais profundo, se você notar, surge uma certa agradabilidade. Ou você esteve em pé por muito tempo e você se senta, surge uma certa agradabilidade. Ou digamos que você estava com sede e bebe um copo de água. Não é o frescor da água, não é a sede indo embora. De forma muito mais profunda, surge uma agradabilidade. Você se deita na cama após um dia cheio, você perceberá que uma certa agradabilidade se espalha por você? Você acorda de manhã, uma certa agradabilidade se espalha por você? Porque você está em um estado constante, como eu disse, diarreia mental, você não percebe nada. O que eu estou dizendo é que preste um pouco de atenção. Hoje, quando você for para casa jantar, onde quer que você jante, você é jovem, então deixarei por sua conta. Onde quer que você jante, não coma até que você esteja realmente com fome. Então, quando a comida chegar, espere. Você realmente gostaria de comer de imediato? Apenas espere por 2 minutos, apenas olhe para a comida, espere. Depois, lentamente coma. Quando a comida entrar em você, você verá que o corpo inteiro responderá de uma certa maneira. Uma certa agradabilidade se espalhará por você. Continue prestando atenção nisso. Neste momento, não é que você ignore completamente isso, mas geralmente a maioria das pessoas não fica nesse estado agradável por mais de 2 ou 3 segundos. Você consegue ficar lá, digamos, por 12 a 15 segundos? Em alguns dias, você estará do outro lado do espelho e não me fará essa pergunta. Você saberá o que significa viver com o divino. Neste momento, você está vivendo do lado errado do espelho, vendo várias imagens, um caleidoscópio acontecendo. Mas você nunca consegue ver a si mesma ou a natureza de sua existência. Os processos de êxtase nunca foram escritos. É apenas na presença de um certo ser que essas coisas acontecem. Os yogis têm muitas maneiras de fazer isso. Há certos nadis no sistema que, se você ativá-los, você ficará em êxtase. Se esta humanidade transbordar, então a divindade virá em sua busca. Nischala Tattva, Jivan Mukti significa para aquele que é
inabalável em sua intenção, para ele, a libertação não pode ser negada. A única razão pela qual a maior parte da humanidade segue a vida, vive a vida às cegas, sem saber qual direção tomar, é porque eles continuam mudando a direção de suas vidas com muita frequência. Eles podem não mudar de fato a direção de suas vidas, mas em suas mentes e emoções, ela continua mudando, mudando e mudando. A própria natureza da existência é tal. Hoje também é um fato científico. Mas essa é a experiência de todo yogi, que nessa existência há a energia e a consciência. Não existe tal coisa como matéria física. A matéria física, como você a conhece hoje, são apenas padrões de energia concentrados. Hoje, isso é ciência estabelecida. Mas há mais de 40 mil anos, quando Shiva falou, ele falou claramente. Seu envolvimento estava na consciência absoluta ou na energia, nunca na matéria física, porque ele não a considerava real. E ele falou assim, muito claramente, sem qualquer ambiguidade a respeito. Portanto, essas são as duas únicas coisas com as quais uma pessoa precisa lidar. Por que você não nos contou? Nós não teríamos feito o Surya Namaskar hoje de manhã. Você não está fazendo o Surya Namaskar para criar músculos? Se você tiver que conhecer a energia, agora mesmo, ela está concentrada na forma desse corpo. Somente se você usá-la de uma certa maneira, ela vibrará intensamente. Caso contrário, ela permanecerá como um amontoado de terra. Se isso tem que permanecer aqui e vibrar, então deve ser mantido de uma certa maneira. Então, seja qual for o sadhana físico que você está fazendo, não é para criar músculos, não para que quando você for para casa, você possa dominar as pessoas em casa. Estou dizendo às mulheres, vocês podem ser mais fortes do que eles. 90 dias de sadhana, você poderia ser realmente mais forte do que... Se suas energias puderem se tornar um estrondo e sua mente estiver focada, então, isso crescerá apenas nessa direção. Porque a mente está mudando e mudando e mudando o foco, ela não sabe para qual caminho crescer. A própria vida dentro de você está confusa, ela não sabe para que lado ir. Eu diria, mais de 95, na verdade acho que é 99, mas para que não esteja errado, pelo menos 95% da energia humana é desperdiçada, é simplesmente desperdiçada porque a maioria dos seres humanos não consegue manter nada em seu foco por uma quantidade substancial de tempo. Do contrário, cada um deles abriria uma nova janela, uma nova porta para algo diferente. 7 bilhões de pessoas, se elas tivessem todas
Se tivessem suas mentes e a consciência focadas, tudo, apenas tudo teria que acontecer. Nada ficaria inexplorado, absolutamente tudo. Se alguém mantém sua mente, suas energias e sua consciência organizadas em uma direção por um certo período de tempo, ele não apenas percebe a natureza dessa vida. As 84 criações passadas que aconteceram, elas também estão aqui. Tudo poderia ser explorado pela consciência humana. Runana Bandha significa a memória física que você carrega dentro de você. Isso pode acontecer por causa da ligação de sangue. Isso também pode acontecer devido às relações sexuais, pois o corpo tem uma certa memória. Não é apropriado dizer memória genética. Runana Bandha não é como os fatores genéticos que se transmitem de pai para filho. Não é nesse nível. Existe uma memória física que se lembra de onde você veio. Não necessariamente em termos do tom de pele, forma do nariz, como você é constituído, sua raça, nada disso. É só que, se você segurar a mão de alguém, você vai desenvolver Runana Bandha. É por isso que na Índia, se você vier, as pessoas vão fazer assim. Elas não querem fazer isso. Nós vamos lhe amar assim. E existem muitas coisas. Eles não darão certas substâncias. Ninguém vai lhe dar sal ao receber sal de você. Se você tentar passar o sal, eles vão dizer, deixe ele aqui. Eles não querem pegar das suas mãos. As sementes de gergelim, eles não receberão de você. Certos tipos de terra, ninguém vai receber de você. Se você quiser dar terra para alguém, qualquer tipo de terra, há rituais onde se dá terra. Sempre você a mantém no chão. Eu vou pegar de lá. Nunca pegue das mãos de alguém, porque você vai desenvolver Runana Bandha. Porque a cultura está constantemente consciente sobre não construir amarras. Para manter as amarras da vida na medida mínima, apenas até a extensão em que é necessário, porque você está trabalhando em direção à sua libertação. Por causa disso, essa consciência e essas sensibilidades se tornaram presentes. Então o corpo se lembra, qualquer tipo de intimidade, não só com outro corpo físico, qualquer tipo de intimidade, mesmo com qualquer substância física, ele se lembra. Certos tipos de substâncias são mais capazes de fazer isso, outras são menos. Então, por isso, nós aqui no templo estamos fazendo Kleshanashana. Alguém já passou por isso? A limpeza de fogo. Isto é, se você não estiver se limpando com o banho normal, nós vamos queimar você. Então, Kleshanashana é uma maneira de queimar vários tipos de memórias físicas que captamos. Não necessariamente por causa de relacionamentos, apenas por contato, apenas por entrar em contato com uma variedade de coisas. Pessoas, situações, atmosferas. É de tantas coisas que esse corpo pega a memória. A memória física, depois de certo ponto que você capta, causará um certo nível de confusão. Confusão, não aqui. Esta confusão é uma coisa diferente. Isso é algo que você adquiriu. Mas uma confusão física. Se o corpo está confuso, ele não pode se sentir confortável. Muitos de vocês já notaram isso. Certos dias, seu corpo parece estar confuso. Você já percebeu isso? Onde quer que você se sente de alguma maneira, outro dia você se senta. Então, nós criamos vários sistemas para limpar. Uma é a limpeza de fogo. Limpeza de ar. De verdade. E é claro, a limpeza de água todos os dias. Quando
Você sabe, quando eu estava em um período, quando eu estava fazendo muito sadhana, eu tomava entre 5 a 7 banhos por dia. Porque o seu sistema se torna tão sensível, você senta nessa almofada, agora você está consciente do que esta almofada está fazendo a você. Então você quer se lavar, pelo menos deixar a água correr sobre seu corpo. 5 a 7 dias, 7 vezes por dia. Isto não é calculado. Eu devo fazer isso 5 vezes ou 7 vezes. Sempre que você sentir vontade. A maioria dos yogis tomam banho pelo menos 2 vezes por dia, no mínimo. Normalmente é um mergulho no rio. Pelo menos uma vez você mergulha em água corrente, para que estejam lavados e limpos. E, durante o deslocamento do hemisfério sul para o hemisfério norte, que é agora, e novamente de norte a sul em junho, julho, nesses tempos, os ventos são fortes no país tropical. Ou pelo menos na Índia. No subcontinente indiano, os ventos são fortes. Então, existem processos simples, onde você deve ir e ficar em pé ao vento, para que possa tomar um banho de vento. Um banho de ar propriamente. Você vai ver que fará maravilhas a você. Você tenta isso. Quando tiver uma brisa forte, basta usar algo solto e simplesmente fique em pé ali por meia hora, consciente disso, com os olhos fechados, tanto desse lado como nas costas. Você terá brisa suficiente fluindo sobre você. Você volta para sua casa e você se sente como? Muito mais leve e melhor. Você não sabe isso provavelmente. Todos os sannyasis, todos os sadhus e sannyasis usam sempre barro muito bem peneirado, terra vermelha, para colorir suas roupas. Todo o ashram é pintado assim, porque é apenas uma terra que usamos, ok? Terra com uma certa cola, que fica como tinta. E todos os edifícios no ashram foram pintados assim. E todos os sadhus, sannyasis, aqueles que estão no caminho espiritual, lavam suas roupas com terra vermelha, terra peneirada. Com isso eles lavam. Então é por isso essa cor, é assim que ela surge. Então, ou você deve lavar separadamente, ou cada vez você deve revesti-la com um pouco de barro, para que o Runana Bandha, o único Runana Bandha que você mantém é com a terra. Não com as pessoas ao seu redor, não com coisas ao seu redor, apenas com o planeta. Isso tudo bem. Porque se você usar roupas, porque a palavra barro aqui é usada de forma diferente. Se você usar roupas barreadas... Não é assim. Submergida em terra vermelha. Se você usar essas roupas, de alguma forma, é um lembrete para o corpo, sobre de onde ele vem e para onde ele vai. Então, aqueles que estão no caminho espiritual sempre usam roupas que foram submergidas em terra vermelha peneirada. Você não vai ver, não parece, mas na verdade, a própria cor, na verdade, são roupas brancas, transformadas em cor de barro, porque foram constantemente lavadas com terra peneirada. Então, lavar Runana Bandha uma forma de fazer isso é, você toma um banho de lama. Então, existencialmente, quando a memória física se sobrepõe sobre si mesma, ela vai causar uma confusão no nível físico, que irá trazer um certo nível de desconforto, falta de exuberância, falta de envolvimento com tudo, que você se torna um veterano. Quando você está vivendo, você deve se tornar um veterano da vida depois que ela terminar. Antes de terminar, você não deve se tornar um veterano, não é? Mas isso vai acontecer com você. Isso significa que, de alguma forma, pela sobreposição de memória, você se torna menos vivo com tudo em sua volta. É isso que nos preocupa, que você se torne menos vivo.
Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Se você tiver um demônio como parceiro, essa é a melhor coisa. Se a sua preocupação for apenas o crescimento espiritual, mas seu parceiro, seu marido, sua esposa não é apenas sobre crescimento espiritual, você também quer ter uma vida prazerosa e uma família? Então, você precisa escolher alguém que goste, alguém que você goste mais. Um pouco, qualquer ser humano no planeta possui algo que você não gosta neles, não é? Portanto, você usa essa parte para o seu crescimento espiritual. E o restante você desfruta simplesmente como a vida. Portanto, se a sua intenção é ter uma boa família, então uma certa afinidade é necessária entre as duas pessoas, do contrário não funcionará. Especialmente se você teve filhos, então a afinidade é obrigatória, do contrário, você irá prejudicar a nova vida que surge. Se você criar uma atmosfera ruim, você irá prejudicar a nova vida que está surgindo. Na verdade, ninguém tem o direito de fazer isso, mas as pessoas estão fazendo. Você pode se estragar o quanto quiser. Isso é com você. Mas você não pode estragar a vida nova que acabou de chegar. Eu gostaria que a reprodução fosse um empreendimento mais difícil. Ela é fácil demais. Simplesmente acontece de forma muito fácil, não é? Se fosse um empreendimento mais difícil, apenas aqueles que realmente quisessem partiriam para isso. Agora, é um empreendimento tão fácil, um empreendimento compulsivo, ele simplesmente acontece. Então, se você está procurando uma vida boa, uma vida familiar, então a pessoa precisa encontrar afinidade. E essa afinidade significa ter algumas áreas em comum, ao menos. Mas se você está à procura de uma vida espiritual, não importa o tipo de pessoa que ele seja, você pode utilizar tudo para o seu crescimento. Tudo para o seu crescimento, se esse for o seu único foco. Mas geralmente o seu foco vai para os dois lados, você quer ter um pouco disso, um pouco daquilo. É uma situação volúvel. Então fica um pouco complexo. Veja, se você tiver de arremessar apenas uma bola e pegá-la é fácil. Você quer fazer com duas, fica um pouco complexo. Você quer fazer com 3? É preciso muito mais. Você quer fazer com 5? Não é? Portanto, o quanto de malabarismo você deseja fazer com a sua vida, essa é uma escolha que todo indivíduo precisa fazer. Se você tiver a capacidade de fazer malabarismo com uma dúzia de bolas sem esforço, maravilhoso. Mas a maioria das pessoas irá enlouquecer se elas tentarem fazer malabarismo com mais de 2 ou 3. Essas pessoas é melhor que se mantenham dentro disso, ou fiquem apenas com uma, apenas a bola espiritual, fácil. Não? Somente a bola espiritual? Muito fácil para elas, até durante o sono elas podem fazer malabarismo com uma bola. 2 torna-se um pouco complicado, e com o crescer dos números, torna-se ainda mais complicado. Agora você quer ser espiritual, agora quer ter uma boa vida familiar, quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom vizinho, socialmente ativo. Você é ambicioso, quer conquistar o mundo, quer fazer negócios, quer muitas coisas. Nada de errado, mas isso demanda níveis diferentes de capacidade. Nada de errado nisso. Mas você deve ver do que você é capaz e do que você não é capaz. Se você fizer mais malabarismo do que consegue lidar,
você irá se distrair. E irá se distrair sem parar. Isso irá lhe enlouquecer completamente. Apenas o simples processo de vida está quebrando as pessoas, não é mesmo? Apenas tentando ganhar a vida, tentando ter um negócio bem-sucedido, tentando ter uma boa família, isso está quebrando as pessoas. Elas estão se despedaçando. As pessoas estão perdendo a cabeça, perdendo seus corações, elas até mesmo querem se matar. Tudo isso está acontecendo apenas por tentar equilibrar muitas bolas, para além de sua capacidade. Isso é errado? Nada de errado com isso. É apenas que, quando você tenta fazer algo para além de sua capacidade, você acaba enlouquecendo porque você investiu em todas as 5 bolas, e se uma delas cair, você enlouquecerá. Seu negócio é um sucesso, mas seu filho não está bem. Você está ok? Não. Seus filhos são maravilhosos, a esposa é maravilhosa, seu negócio vai de mal a pior, você está ok? Não. Então é desse jeito, tudo está bem, sua saúde não está bem, você está ok? Não. Portanto, é assim, mesmo que somente uma bola caia, isso lhe enlouquecerá. Não é? As outras estão todas bem, apenas uma caiu. Esse é o problema, não é? Portanto, para construir afinidade, é preciso esforço. É preciso compromisso. É preciso amor. Perseverança. É preciso perseverança, sabe? Alguém é constantemente desse jeito. Você quer construir harmonia com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho dela. Isso exige muita perseverança. Sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis. Além disso, estão lhe dizendo para que você também ame seus vizinhos. Os maiores estresses são causados por pessoas que você ama, não é mesmo? Sim, sempre. Então, se você ama seu vizinho, mas você ama o mundo inteiro muito mais. Mas isso é fácil. Amar o mundo inteiro é fácil, porque daí você não precisa amar ninguém. É apenas uma ideia. Então, o que você pode fazer? Uma coisa é transformar-se de tal maneira que, estando em sua presença, sem saber, suas chaves irão girar. Se você quer caminhar sozinho, isso é muito fácil. Se você quiser levar pessoas com você, então é preciso uma quantia considerável de esforço. Quando Gautama foi questionado com essa pergunta, é melhor trilhar o caminho sozinho ou com uma companhia? Ele não é como eu, ele é seco. Ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Ele não está dizendo não caminhe com ninguém, ele não está dizendo não tenha companheiros, mas ele disse é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Porque eles podem drená-lo, eles podem consumir grande quantidade de energia e tempo, e você não sabe, eles podem ser mais fortes do que você e eles podem levá-lo para o caminho deles em vez de você trazê-los para o seu. É uma possibilidade. Sim? Portanto, eu não direi o que Gautama disse. Tudo o que estou dizendo é que não importa como você caminha, no que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer maneira você está sozinho. Ninguém está com você. É apenas o processo corporal, o processo material da vida, que você consegue compartilhar com as pessoas. Você veio sozinho e você vai sozinho, não é? Mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, você ainda veio sozinho e vai sozinho, não é mesmo? Portanto, quando se trata do espírito, de qualquer maneira, você caminha sozinho, então não confunda as coisas. Então essa parte você lida bem.
a parte material, de acordo com a sua capacidade até certo ponto. Se você puder fazer, você faz. Eles surgem no seu caminho, é maravilhoso. Se eles não surgem, não fique ressentido com eles. É apenas que você não precisa ir por esse caminho. Talvez algum dia, quando o médico lhe disser, seu rim está em más condições, pode ser que ele busque o divino. Sim, você já viu pessoas que estão caminhando pela manhã, nem todo mundo, mas existem certos tipos de pessoas, elas estão acima dos 50, 55 anos de idade, elas se tornam magras e caminham vigorosamente todos os dias, religiosamente elas estão lá. Estas são pessoas que geralmente tiveram algum problema cardíaco. Elas quase morreram. Então o médico lhes disse, ou você faz isso ou você partirá. Agora, suas caminhadas são como religião. Não domingo de manhã, toda manhã. Você já viu essas pessoas? De repente elas se transformam, elas comem adequadamente e fazem tudo adequadamente porque o medo da vida e da morte chegou. Então, pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de impulsos. Se você for sensível, você aprende apenas observando. Se você não for sensível, você aprende por esmagamento. A vida esmagará você. Portanto, certifique-se de que a parte espiritual da sua vida você toma conta 100%. A parte material da sua vida nunca está 100% apropriada. Nunca pode estar. Não é mesmo? Existe alguma família que seja uma família perfeita? Existe algum relacionamento que seja um relacionamento perfeito? Existe algum negócio que seja um negócio perfeito? Existe alguma carreira que seja uma carreira perfeita? Não existe tal coisa. Não busque por isso. A vida se tornará um desperdício e fantasiosa se você buscar por tais coisas. Todas elas acontecem na medida em que você é capaz de lidar com elas, isso é tudo. Mas nós não entraremos no modo desastre. Tudo bem? Brigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então ele pediu para que ela se afastasse. Portanto, Shiva só se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Se você não está ciente disso ainda, Shiva, no yoga, é visto não como um deus, mas como o Adi Yogi, o que significa que ele é o primeiro yogi. E o Adi Guru, o que quer dizer? O primeiro guru. E hoje, yoga como uma ciência, yoga como um sistema, yoga como uma tecnologia para o bem-estar interior, está disponível para nós somente por causa do papel do feminino, pois Parvati o obrigou a ensinar. Por ele mesmo, ele nunca teria feito isso. Então, como ele se tornou o primeiro guru, naturalmente ele formou discípulos e devotos. Dos 7 primeiros discípulos a quem ele ensinou yoga, que são conhecidos como Saptarishis, desses Saptarishis, todo o misticismo do sul proveio de Agastya Muni. Ele é tudo para nós aqui, porque tudo o que nós sabemos veio dele. Ele foi discípulo direto de Shiva. Outro discípulo foi Brigu. Brigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino, porque a devoção é feminina. Ele se tornou um grande devoto de Shiva. Então, todos os dias ele vinha e ele queria dar 3 voltas em torno de Shiva, o que significa que ele queria fazer Pradakshina 3 vezes. Ele não começava o seu dia sem fazer isso. E Parvati estava bem ali.
A essa altura, ela também era um ser plenamente iluminado, mas ele a ignorava completamente e só andava ao redor de Shiva, nunca ao redor dos dois. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então um dia, ela se sentou perto dele. Em seguida, Brigu chegou e não tinha como andar ao redor de Shiva sem também andar ao redor de Parvati. Então ele pediu que ela se afastasse. Esses são os modos de um devoto. Eles não são pessoas lógicas, muito femininos, mas eles são intensos. Parvati disse, por que eu deveria me afastar? Ele disse, eu vou andar somente ao redor do Senhor, não de você. Brigu viu que não tinha espaço suficiente para ele andar ao redor somente de Shiva. Por isso, ele se converteu em um rato e andou ao redor somente de Shiva, ignorando Parvati ou excluindo Parvati do circundar. Assim, Shiva simplesmente se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Então ele observou a coisa toda e segurou Parvati e a colocou no seu colo, só para ver o que ele faria. Como ele iria circundar Shiva sem circundar Parvati agora, porque ela estava sentada no seu colo? Então Brigu se transformou em um pássaro e voou somente ao redor de Shiva. Shiva estava completamente entretido por essa devoção, muito contente e também se divertia pela maneira como o devoto se expressava e pela maneira como Parvati ia se enfurecendo por causa dessa discriminação. Então Shiva disse, tudo bem, vamos ver o que você vai fazer. E ele simplesmente a fundiu como uma parte dele mesmo. Shiva tinha se tornado metade Parvati e metade mulher, metade homem. Este é metade homem, metade mulher. Se alguém souber como nutrir este aqui em toda a sua extensão, então se tornará metade homem, metade mulher, e é assim que será. Assim, isso é chamado Ardhanari, quando ele é metade homem e metade mulher. Então ele fez dela uma parte dele mesmo, só para ver o que o devoto faria. Agora, Brigu se transformou em uma abelha e andou ao redor apenas da perna direita. Então Shiva e Parvati ambos riram e disseram, esse não é um homem. Ele é muito feminino. Aquilo a que ele se dedica é tudo para ele. Ele é cego para todo o resto. Então ele apenas zumbiu ao redor da perna direita, se recusando a contornar a perna esquerda, porque essa era Parvati. Assim, essa forma infantil de devoção de Brigu era divertida e agradável, mas ao mesmo tempo, Shiva não queria que Brigu se perdesse em sua devoção e deixasse escapar a natureza suprema da existência. Assim, ele entrou na postura yógica de Siddhasana, em que não havia maneira dele circundar sua perna ou qualquer outra parte do seu corpo. Se ele tem que fazer isso, ele tem que fazer por ambos os princípios do feminino e masculino. Portanto, foi assim que este corpo se tornou dessa forma, em que ele é metade masculino e metade feminino, ou masculino e feminino em proporções iguais. Se alguém souber como nutrir este aqui, ambas estarão plenamente ativas e vivas em cada ser humano. Se deixarmos essas duas partes de nós reverberarem, uma tão intensamente quanto a outra, cada um de nós poderá ser 100% homem e 100% mulher dentro de nós mesmos.
Toda a ciência do yoga é baseada nisso, que você não perca nem o masculino, nem o feminino em você, porque qualquer um deles seria uma vida desequilibrada. Agora, quando dizemos yoga, nós estamos falando sobre uma dimensão que inclui tudo. Não é um exercício ou um processo para criar saúde. É sobre o bem-estar supremo do ser humano, no qual não se pode excluir nenhum aspecto da vida. É sobre alcançar uma dimensão além de todas as dimensões. É sobre um sistema e um método para usar o seu próprio sistema existente como uma escada para o divino, para fazer do seu corpo, para fazer da sua mente, para fazer da sua emoção e das suas energias uma escada para o divino, para fazer de você mesmo um passo adiante na direção da sua natureza suprema.